Não somos o que pensamos que somos. Somos células de egrégoras. O fato ontológico de que tudo é transitório nunca foi particularmente bem recebido na filosofia e na teologia ocidental. Há muito tempo, os sábios perceberam que a fé e a atenção, se forem intensas e focadas em um conjunto específico de ideias ou personalidade influente, seja ela real ou fictícia, podem criar uma entidade independente que adquire traços pessoais, caráter e poder e começa a exercer controle sobre seus criadores, e se necessário também sobre outros grupos e até mesmo sobre o ambiente natural. Tal entidade foi chamada egrégora, que vem da raiz grega eger, que é estar ciente, de controlar. Quanto maior o grupo e quanto mais sua consciência é direcionada para uma certa egrégora, maior e mais forte seu poder e também o seu controle. Se você der à egrégora sua consciência, ela o incluirá no seu controle e poder, para ser mais franco. O termo egrégora, escrito também egrégor, foi usado quase que de uma forma exclusiva em círculos ocultistas para denotar uma entidade mágica, propositalmente criada em um grupo, uma ordem, uma fraternidade, um culto, como tudo que está acontecendo no nosso ambiente político hoje, para simplesmente representar suas aspirações e ideias comuns de uma forma condensada. Isso pode parecer uma magia voodoo primitiva, mas quando você traz para o contexto moderno, você pode reconhecer o quão fortes as egrégoras são realmente em sua vida cotidiana. Em 1976, no livro The Self-Gene, Richard Dawkins descreveu algo semelhante à egrégora, sem conotações metafísicas e mágicas. Ele provavelmente nunca ouviu falar sobre egrégora. E seu nome, de cunhagem, análogo e gene, abrange estruturas biológicas e sociológicas. Também poderia ser definido como um pensamento que adquire identidade própria ao se espalhar pela sociedade, como uma ideia que conta como replicadora. Ela vai se repetir em vários grupos da mesma sociedade, especificamente no sentido de atuar como um parasita, obrigando as pessoas a reproduzi-la, assim como se fosse um vírus. O termo às vezes é usado no contexto de complexo de memes, para denotar um grupo de memes que se apoiam e formam um sistema geral de crenças, como por exemplo a nossa própria religião. Esse uso sugere que a evolução cultural, em que a seleção é baseada na adaptação de ideias, superou a evolução biológica, na qual a seleção é baseada em características hereditárias. Quando casamos o termo egrégora com meme, chegamos a uma entidade biológica que pode, em certo sentido, ser considerada viva, capaz de se espalhar, reproduzir, proliferar. Quem compreendeu a natureza das egrégoras soube criá-las, desenvolvê-las e também mantê-las. Todos eles sabiam como mudá-las, destruí-la ou substituir por outras melhores. Mas quando uma egrégora surgiu de impulsos vagos e muitas vezes inconscientes de um grupo, ela poderia escapar do seu controle e assumir seu próprio controle sobre o grupo, sem que houvesse ninguém para detê-la. Em muitos casos, a egrégora degenerou após a morte de quem a criou, pois os herdeiros não sabiam como administrar essa força. Na história antiga, isso foi especialmente pronunciado quando uma egrégora foi formada sobre uma pessoa muito influente, como por exemplo um líder religioso ou talvez um deputado, um estatal. Após a morte de Buda, a influência da personalidade real dele desapareceu. Apenas as egrégoras de Buda permaneceu. Essa egrégora se desenvolveu ainda mais com base nas esperanças, medos, desejos, crenças e dúvidas das multidões. E ele foi definido pelo conteúdo da consciência de todos que acreditavam nele. Uma vez que a egrégora nasceu, foi ainda mais moldada pelas crenças das massas. Até mesmo para o próprio Buda, mudar a egrégora torna-se impossível mudá-lo de uma forma direta. Com isso, o controle de uma egrégora sobre aqueles que deveriam servir espalha de uma forma descontrolada e muitas vezes se transforma em verdadeira tirania. Exemplos claros dessas coisas são abundantes ao longo da nossa história. Os eventos costumam ser assim
Um indivíduo carismático atrai um pequeno grupo de seguidores. Eles ficam animados com novas ideias e as repetem para a próxima ordem de seguidores. Os seguidores vão recrutando novos seguidores, às vezes à força, e aos poucos forma-se uma massa de seguidores que não podem mais ter contato pessoal com o fundador. E então isso tudo se transforma em uma ideologia. Mas essa ideologia também satisfaz sua curiosidade sem fim com várias histórias que descrevem os mais altos círculos de seguidores. Essas histórias estão envoltas em um véu de mistério, agitando a imaginação de todo mundo, de modo que as massas acrescentam aos episódios reais da vida, sem especificamente do próprio fundador, uma infinidade de histórias inventadas, histórias infladas e às vezes assustadoras. Isso se agrava após a morte do insuspeito fundador da tal egrégora, a tal ponto que nas histórias resta pouco da pessoa real e muitas esperanças, medos, desejos, crenças e dúvidas de todos que acreditam nele. Assim, a separação do fundador de sua egrégora está completa. Mais cedo ou mais tarde, os conflitos ideológicos tomam força dentro de uma egrégora e ela começa a ramificar. Uma religião se divide em 2 ou 3. Essas 3 se tornam 10, 10 se tornam 100. Em questão de alguns séculos, ou mesmo décadas, as multidões transformam um homem comum em 100 versões de um Deus. O homem pode ter falado de amor, paz, harmonia, mas o seu Deus semeia divisão, ódio, guerra e discórdia, ou vice-versa, ou qualquer combinação imaginável de declarações originais e interpretações que se extraviam da ideia original. A ramificação pode ocorrer de várias maneiras. No politeísmo, há um pluralismo de egrégoras, enquanto no monoteísmo, uma egrégora é dominante e mantém sua identidade central através da ramificação. E, portanto, há uma batalha pela reivindicação do seu poder absoluto. Um adepto moderno de uma religião monoteísta, por exemplo, pode estudar na academia a história da religião e ver sua seita no contexto mais amplo possível. No entanto, no próprio politeísmo, o poder de uma egrégora é espalhada e a dominância de cada divindade é menos pronunciada, de modo que podemos considerar o politeísmo mais orgânico, representando melhor a dança de equilíbrio das forças da natureza. Seu único Deus deve ser despersonalizado, mistificando e deixando sem traços verdadeiramente distintos para permitir todas as ramificações dessa egrégora. Em todos os casos, os crentes criam seu Deus, sua egrégora, e não vice-versa. Pergunte a vários crentes que eles vão lhe dar respostas como: eu sou um cristão, eu sou um muçulmano, eu sou um hindu, eu sou um judeu. Todos eles participam da criação de Deus, aderindo às suas tradições e dando consciência e crença às suas egrégoras particulares. Os crentes não estão interagindo com nenhum Deus real. Independente de sua crença, eles estão sempre agindo com uma egrégora, que é o objetivo de sua própria criação por meio de sua crença e também de sua consciência. Até agora, eu enfatizei a crença, mas a consciência é igualmente crucial. Espera-se que os crentes mantenham seu Deus sempre em mente, rezem a Ele muitas vezes ao dia e observem sua presença em tudo que acontece. Retire a crença e a consciência e o Deus vai desaparecer. Alimente o Deus com crenças e ele permanecerá tão real quanto qualquer outra coisa com a qual eles interagem em sua realidade. Os problemas começam quando uma egrégora é criada. Ela tem poder sobre todos os crentes. Pode submetê-los a diversos meios de controle, inclusive caprichos, comumente por meio de rituais e proibições, que são as ideologias de todas as religiões. Houve tentativas de humanistas nos últimos séculos de criar uma estrutura ideológica unificada, livre de Deus, além da religiosidade. Mas mesmo o tal complexo de memes, se um número suficiente de pessoas o abraçarem e acreditarem nele, eles ganham vida própria como uma vida dominante. Egrégora como rituais não teístas e em seguida exerce o controle sobre a cultura profana recém-estabelecida. Homogeneidade gera hemogênea,
sem um Deus transcendente. E isso não é coincidência, porque as religiões monoteístas semistas mais influentes começaram no deserto. Esse é o melhor lugar para construir abstrações divinas. Se estamos caminhando para a autodestruição e o deserto global nos espera, então o Islã é nossa egrégora de melhor chance para mudanças climáticas. E ela prospera em todos os ambientes mortos que ele cria. Como todos os portadores de morte na natureza, bactérias, vírus, fungos, bolores, a egrégora global da morte também é difícil de matar. Na verdade, tentar derrotá-la em combate direto e acabar com ela seria inútil. Não se pode matar um deserto com qualquer quantidade de água que exista. Ao contrário, para isso é preciso planejar e executar bem o plantio da vida na paisagem árida, que reterá a água da mesma forma. Você só pode combater a egrégora da morte provocando sistematicamente a vida. Religiões monoteístas e cultos de personalidade são apanhados. Observe grupos religiosos encolhendo-se com a menção de que consideram blasfemo. Observe-os condenando os pecados e observe como são agressivos com aqueles incapazes de mentir. E também observe até mesmo os mais cientificamente inclinados a ceder, a ser um valentão religioso com uma bomba na mão. A egrégora obtém mais energia de pensamentos e emoções intensos na consciência dos crentes. Infelizmente, emoções sem qualquer base na nossa realidade. E essas pessoas tornam-se selvagens e ferozes, tornam-se imparáveis. As egrégoras são imunes à própria iluminação. Que ferramenta eficaz para a manipulação em massa! Pinte uma imagem de um Deus terrível. Atrai os medos das pessoas para essa imagem. Restringe seus comportamentos com regras escritas e incuta neles um sentido de culpa pelo pecado mortal com o qual nasceram. E as ovelhas integrarão de uma forma voluntária toda a sua consciência, sem dúvida entregando sua própria alma, mente e corpo para o próprio diabo. O diabo vem na forma de seu presidente, pastor, professor, pai, mãe, basicamente seus pastores, que não entendem como são todos escravos de uma agregação de egrégoras, porque essas egrégoras estão profundamente enraizadas em cada poro do seu cotidiano de vida. As egrégoras são invisíveis e instáveis. Na sociedade primitiva, as egrégoras eram e ainda são pequenas demais para serem globalmente impactantes. O que importa é quem é a maior divindade do povo. Jeová e Alá simplesmente importam. Lembre-se das egrégoras de Alá e Jeová. Elas não existiam antes que houvesse pessoas acreditando nelas. E se todas essas crenças em deuses desaparecessem, elas também fariam. Eles permaneceriam na memória humana e nos registros históricos como interpretações mitológicas do absoluto, em torno do qual giravam culturas inteiras. Todos nós reconhecendo que as egrégoras têm substância concreta, reconhecendo que as egrégoras não têm substância concreta, ou a substância é apenas marginalmente importante para sua atual expressão, é fácil reconhecê-las. Observe qualquer convenção, conceito, símbolo, instituição ou doutrina e faça duas perguntas. Sua existência depende da crença? Isso implica controle sobre as pessoas? Se a resposta a essas duas perguntas for sim, você certamente está lidando com uma egrégora. Para que a existência de algo não dependa de uma crença, ela deve ser descoberta e tornar significativa por investigadores aleatórios, independente da sua crença. Ela tem que transcender, ela tem que ser explicável em diversos quadros de referência, não apenas no proposto pelo crente. Nos casos em que existe uma substância real, preste atenção em qual dinâmica ocorre entre as várias interpretações e se as crenças correspondem à realidade. É altamente improvável que Jesus Cristo não tenha sido uma personalidade histórica real. Mas as interpretações que sobrevivem até hoje se manifestam principalmente como crenças. São essas crenças que geram e energizam a egrégora para que ele possa exercer poder sobre todas as pessoas que acreditam nele. Mesmo no caso de dois produtos de marca não essenciais que competem entre si, como por exemplo a Pepsi e a Coca, a substância real é facilmente observável. E essas substâncias são os próprios produtos. Mas o valor de uma marca depende da crença do consumidor.
do consumidor e não do valor da substância. Não importa que esses produtos custem apenas alguns centavos, os crentes pagarão com prazer, simplesmente por um sinal de fidelidade. Com ou sem uma substância real, uma egrégora usa as crenças das pessoas para ter poder sobre elas. Procure esse padrão quando quiser identificar uma egrégora. Então olhe para a iluminação e veja como, em sua essência, trata-se de separar a substância da crença e até mesmo limiar os limites para basear a organização social na substância firme e se afastar da crença. Mas é mais fácil falar do que fazer, porque a crença está no cerne de toda a cultura humana. Você não pode tirar símbolos centrais de uma cultura sem destruí-la. As culturas não dependem apenas de ter crenças, mas também de ter pelo menos uma outra cultura com crenças diferentes. As egrégoras são invisíveis sem contraste e buscam conflito, porque é assim que seu poder pode florescer. Não é consciência que uma egrégora maciça seja mais poderosa quando está em guerra com uma egrégora de forma comparável poderosa. Essas egrégoras poderosas vêm em pares, e enquanto o conflito existir, ambas vão alimentar esse mesmo conflito. Uma egrégora muitas vezes surge nas cinzas, nos dois que queimaram um ao outro até o chão, e um novo desafiante segue em breve. Os seres humanos nem sempre gravitaram em direção a esse dualismo egregorial. Esse é um fenômeno relativamente moderno. A parte inconsciente do nosso cérebro pensa em imagens e símbolos simples. Então não é de admirar que essas imagens tenham um impacto imenso sobre nós. Hoje, com símbolos simples, as corporações podem tirar proveito das inclinações de seus consumidores. Um logotipo em 3 linhas e 2 cores passa por sua consciência e penetra diretamente em seu subconsciente. Cresce ali em conexão com impressões, sentimentos, com emoções. No final, você realmente acredita na corporação, em seus produtos e em seus serviços. Com isso, você dá energia à egrégora que foi criada por essa organização, para que ela possa controlar você ainda mais. As corporações atingiram um bom nível de destilação de egrégoras em sua essência. Então hoje se fala em atencionismo. A atenção das pessoas é o que as corporações e as telas coloridas são perfeitas para capturar as massas. Hoje, se uma empresa quer dominar, ela tem que trazer toda uma bagagem digital. O nível de abstração nas egrégoras é gigantesco e elas podem engolir centenas de outras egrégoras para consolidar o poder da egrégora principal. E isso é o que acontece com as empresas em massa. O cristianismo precisa do Islã, a Apple precisa da Microsoft e a OTAN precisa do eixo do mal. Imagine o OTAN erradicando todos os seus inimigos, tornando todos esses países do mundo dos seus membros. A OTAN se tornaria obsoleta. E isso é algo que a OTAN não pode permitir. E o que é pior, o eixo do mal prospera com a OTAN, para que as egrégoras conflitantes se alimentem umas das outras. A conclusão mais perturbadora de tudo isso é que estamos presos a todas essas egrégoras e elas estão completamente fora do nosso controle. Você não pode manter o poder em nenhuma grande instituição se não estiver ajoelhado diante de egrégoras e repetindo as mensagens prescritas. Quer você acredite ou não, elas estão lá. Se um político cruzar uma linha que não deve ser cruzada, as massas se certificarão de colocá-lo ele no lugar certo. Sim, são as elites que seguram o volante. As egrégoras são impossíveis de se libertar, mas existem diferenças entre os grupos de egrégoras e como damos poder a todas elas. Algumas delas são bastante benignas, como casamento, nacionalidade e preferências por marcas, enquanto outras podem ser destrutivas, como por exemplo aquelas que se manifestam com religiosidade zelosa, partidarismo político e insistência categórica. Sua crença nem sempre precisa ser explícita. Tudo o que você precisa fazer é participar dos rituais das egrégoras, seja visitar a sua igreja no domingo, ou ir ao shopping no sábado, ou no dia da eleição há 4 anos, ir lá e demonstrar o seu voto. Você pode até optar por evitar esses rituais,
Mas é impossível se excluir dos rituais menos óbvios que seu próprio calendário ordena. Novas egrégoras herdam padrões de antigas egrégoras e camuflam esses mesmos padrões como novas imagens. Preocupa-se que as egrégoras modernas da terceira década do século XXI estejam perdendo substância mais do que nunca e se transformando em abstrações radicais a ponto de serem consideradas ridículas. Somos obrigados a viver com egrégoras, não há como contorná-las. Egrégoras, uma vez nascidas, não querem morrer, elas querem continuar para sempre. Devemos saber que uma vez que elas estão lá fora, não temos controle direto sobre elas, mas elas têm um imenso controle sobre nós. A única maneira de mudar uma egrégora é de uma forma indireta, e isso impacta nas suas crenças. As crenças, no entanto, são de uma forma insana resilientes. Não devemos tomar todas elas como um ânimo, mas devemos ter muito cuidado com a forma como mudamos aquelas sobre as quais temos controle. Cada nova egrégora maior que criamos deve ter um botão de desligar, ou pelo menos um botão de reiniciar, especialmente enquanto contemplando o surgimento do que chamamos de AGI, ou Inteligência Geral Artificial. Nesse mundo globalizado, é difícil imaginar quem se encarregaria de instalar um botão de desligar nas egrégoras. Lembre-se de que as egrégoras são moldadas pelas crenças das massas. Você não pode influenciar diretamente. E, uma vez que está lá fora, seu desenvolvimento posterior se torna imprevisível. Se você é uma pessoa influente e está procurando que sua egrégora possa tomar um rumo estranho, pelo que as massas acreditam sobre o que você é, você deve se tornar mais forte do que seu verdadeiro eu vivo. E há uma coisa que você pode fazer: não dê às pessoas nada consciente para anexar suas crenças. E essa sugestão vai de encontro à ideia de sucesso. Como, por exemplo, quando você cria uma carreira duradoura e tem uma imagem pública consciente. Mas isso é o que é preciso para confundir a formação de uma egrégora. Quando seus seguidores começam a descrevê-lo com entusiasmo, esmague essa imagem. Se você não fizer isso, sua egrégora irá lenta, mas seguramente transformar sua identidade em algo irreconhecível. E lembre-se, se você se torna um escravo das expectativas das massas, você tem que aparecer como eles querem que você apareça, e você perde sua própria identidade. Como dizia, por exemplo, Anthony de Mello, quando 1 milhão de pessoas te seguem, você se pergunta onde você errou. Egrégora é um termo autológico que se descreve em um mero conceito, a menos que você acredite nele. Como todos os conceitos faz sentido dentro de um campo referencial específico, se você conseguiu dar sentido a isso, você pertence a esse campo referencial. Hoje, por exemplo, a egrégora é cada vez mais usada para descrever o surgimento de entidades tribais digitais. No filme La Belle Verte, The Green Planet, um futuro alternativo da humanidade é imaginado em um planeta diferente, onde pequenas tribos voltam à humanidade básica e desbloqueiam todo o seu potencial. E de uma forma efetiva eles estão abandonando egrégoras. Aqui na Terra, eles são capazes de desconectar as pessoas das egrégoras. Eu sou um romântico e essa imagem me faz desejar isso. Não estou dizendo que é absolutamente positivo e especialmente realista. Tudo o que estou dizendo é que o poder das egrégoras é assustador. E mesmo que possa ser o melhor para o futuro, para a vida da própria Terra, ou para a vida do próprio planeta, ou talvez até do universo, eu preferia ter um botão de desligar naquela máquina toda poderosa. Estou preocupado que, se isso nos tornar humanos obsoletos, possamos acabar sendo desligados ou transformados em seus animais de carga. O que vai e volta é a lei da vida. Podemos nós, como civilização, cortar esse nó que existe dentro das egrégoras e nos tornar donos do nosso próprio destino? Tem muita coisa a se pensar sobre uma egrégora. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.